Agora começa a guerra contra Friedrich Merz e logo vamos nos livrar dele, mas vamos acabar recebendo algo muito, muito pior. Nesta sexta-feira será decidido na Alemanha se o chanceler que ninguém quer continuará no cargo por mais tempo, ou se ele será derrubado agora pelo próprio CDU para depois formar uma grande coalizão. Porque uma coisa é certa, se alguém sequer cogitar atuar com a extrema-direita, 30% de todos os membros da CDU, eu preciso dizer, serão excluídos. Na quarta-feira, porém, Daniel Günther vem à minha antiga cidade e vai nos explicar novamente que é muito, muito importante, justamente no futuro, restringir a opinião para que a Alemanha se torne estável. Esses são os principais temas de hoje. E eu diria, antes de me arriscar demais aqui, vou chamar Ulrich Jörges. Como eu me sinto também com o que eu fiquei sabendo. Eu poderia contar muita coisa sobre isso, mas não posso, senão acabo no tribunal. Para reforçar ainda mais a gravidade. Vocês perceberam? No fim de semana não teve nenhum vídeo meu e hoje de manhã não teve vídeo do nível do gás. Por quê? Eu pude ver documentos que confirmam que Friedrich Merz deve ser derrubado pela chamada ex-chanceler, ou como eu gosto de chamá-la, a arquiteta da ruína, que na sexta-feira vai se aproximar da CDU e vai enterrar seus seguidores merkelistas atrás de si para derrubar esse chanceler. Porque ainda seria possível. Quem teria pensado em convocar novas eleições para acabar com Friedrich Merz, mesmo correndo o risco de poder formar uma coalizão junto com os Verdes e o SPD? Do jeito que as coisas estão agora, definitivamente não dá para continuar. Até mesmo a CDU percebeu isso. E eu vou compartilhar com vocês um pouco desses dados delicados que eu vi nesse contexto. E quem já conhece meus vídeos sabe que a questão da confiança provavelmente não vai demorar muito para aparecer. Caso meus informantes da CDU estejam certos e observem, o que está acontecendo lá, ela vai perceber agora. Acho que ela tem um faro apurado para as fraquezas de Friedrich Merz. Vocês certamente ainda se lembram, eu fiz o vídeo de Kloster Sion. A CSU exigiu claramente um governo de minoria para salvar a Alemanha. O chanceler rejeitou isso depois. A Welt News, assim como a ARD e a ZDF, relataram amplamente sobre isso. Agora houve um chamado de socorro dos assessores mais próximos de Friedrich Merz. Posso contar aqui que, entre outros, Carsten Linnemann chamou a antiga chanceler porque querem ou precisam se livrar dessa pessoa. Melhor dizendo, que não se está, bem, sujeito à proibição de falar. E aparentemente houve várias discussões internas no partido de que esse chanceler simplesmente foi longe demais, que impôs uma proibição de falar justamente aos ministros. E ao mesmo tempo que Lars Klingbeil e Bärbel Bas estão destruindo completamente este país. Sobre isso, também houve a reportagem da Focus, que rapidamente mudou de assunto e disse: isso é um tema para uma próxima vez. Vou mostrar isso rapidamente para vocês. Políticas sensatas não são mais necessárias. No governo federal, você até aceita ser chantageada pelo parceiro de coalizão por causa do cordão sanitário. O SPD pode basicamente implementar todo o seu programa eleitoral e o Merz só concorda. Muito obrigada. Voltamos a esse assunto depois. Percebam que até a própria imprensa agora adota uma postura totalmente defensiva quando se trata de criticar o SPD, a esquerda ou os verdes. Mas quando é para atacar a CDU, não hesitam. Vou voltar àquele documento polêmico onde me disseram claramente: se você divulgar qualquer trecho do que leu ali, teremos que processá-lo e depois disso você não terá mais nada. Por que esse documento? O que está ali é tão explosivo que se parte do princípio de que a Alemanha já não é mais viável para sobreviver. E que esse chanceler faz de tudo apenas para manter seu cargo, mas não para levar este país adiante de alguma forma. O último pedido de socorro foi no Mosteiro Zeon, onde disseram: ok, precisamos urgentemente de um governo de minoria.
Onde até mesmo um Carsten Lindemann ainda disse: ok, vamos levar isso adiante assim. E quando chegou ao ponto de as lideranças da CDU influenciarem cada vez mais para que se formasse um governo de minoria, aí Friedrich Merz reagiu impondo uma mordaça nele ou nas pessoas. Depois disso, Merkel, pelo que dizem, claro, eu não sei exatamente e também não sei se li isso dessa forma, teria perdido completamente a cabeça e dito: não, assim não dá. E a era Merz precisa acabar agora. Mas se agora começarem a pensar em formar uma aliança com os conservadores, 30% de todos os membros da CDU iriam sair imediatamente. Tenho certeza que Friedrich Merz vai reclamar. Eu ouvi algumas frases dele. Na verdade, são para os livros de história, mas vou manter isso em segredo aqui. E eu pude lê-las. E eu digo para vocês, a direção que isso está tomando, tenho que falar assim mesmo, beira uma autocracia absoluta aqui na Alemanha. O que esse homem pretende fazer para subjugar as pessoas tem que ser dito dessa forma. E eu vou além. A imprensa de esquerda aqui na Alemanha, especialmente a RD e a ZDF, teve até a ousadia de simplesmente apagar, por exemplo, vídeos do Azerbaijão de vocês. Eles colocaram esses vídeos como privados, de modo que ninguém mais pode vê-los. As declarações, no entanto, feitas por Friedrich Merz, as fronteiras. Sim, eu realmente preciso dizer assim, há um regime muito perverso, onde, é claro, para muitas pessoas na CDU, todos os alarmes dispararam. Apenas imagine a situação. Friedrich Merz teria feito uma declaração, como por exemplo: sim, então simplesmente temos que proibir as pessoas de falar. Só imaginem isso. E minha esposa também teria a opinião de que ele não disse isso, mas algo nesse contexto de palavras. E minha esposa então cuidaria para que os tribunais, digamos assim, funcionassem contra essas pessoas, elas simplesmente seriam trancadas. Mais uma vez, ele nunca disse isso. Mas, no fundo, o que eu li lá me faz sentir exatamente assim. Friedrich Merz enfrenta dificuldades em seu partido, não conseguiu a virada econômica e impôs o programa de aposentadoria contra a juventude da legenda. E agora está proibindo os próprios deputados de falar. Eu já tinha dito para vocês naquela época, isso vai levar a um grande desastre, e você provavelmente ficou sabendo. No ano passado, eu ainda fiz um vídeo sobre isso. Justamente na noite das facas, ou no dia das facas, como dizem, no comitê. É aí que as decisões realmente são tomadas. E se até lá ele não fizer a questão de confiança, porque estão lavando dinheiro em grande escala, isso vai ter consequências muito graves. E exatamente nesse ponto que chegamos agora, que no fim de semana vão apresentar uma moção de desconfiança contra Friedrich Merz, dentro do próprio partido. Eles agora acham que, apesar de muita coisa não poder ser feita sob Merkel, nunca se pode dizer que não a criticaram publicamente. Isso nunca poderíamos acusar Merkel de ter feito. Qualquer um podia fazer caricaturas da Merkel, ninguém recebia processos ou algo parecido por isso, ninguém sentiu, digamos, consequências sérias durante a era Merkel. Claro, depois. Com Corina foi um pouco diferente. Sem dúvida, mas no geral, durante a era Merkel, a liberdade de expressão ainda era muito alta. Isso não quer dizer que ela estava lá para manter a liberdade de expressão, mas sim que a situação não chegou a esse ponto de escalada. O fato de as pessoas não terem ido cada vez mais para a direita era uma situação que simplesmente não percebíamos dessa forma. E é exatamente isso que a CDU quer acabar desesperadamente agora. Ela quer apresentar o voto de desconfiança contra seu próprio chanceler e como eles lidam com o dinheiro. Aqui vai mais uma breve inserção. Nem dos serens, nem possum. O que você quer dizer com o Estado fraudulento atualmente? Sim, eu me pergunto, o que aconteceu com os 500 bilhões que a política sempre chama de patrimônio especial, mas que na verdade são um enorme programa de endividamento? Nada, simplesmente gastaram com os custos correntes. E essas são, claro, coisas que especialmente os membros da CDU criticam fortemente. Imagina só, se o dinheiro, como eu já contei para vocês em um vídeo anterior,
fosse simplesmente distribuído entre eles mesmos. A economia não terá benefício algum. Em breve, isso vai estourar. Porque o dinheiro que entra em circulação, sendo só para o próprio grupo, faria com que a base ficasse cada vez mais insatisfeita. Vocês lembram do último vídeo? Lá eu já havia levantado esse tema, dizendo que isso causaria um escândalo. Vou deixar a declaração completa de Ulrich Jörges aqui embaixo para vocês. Fiquem à vontade para assistir tudo, para mostrar que eu não estou contando nenhuma besteira ou bobagem para vocês, mas que Merkel realmente pretende, tomara, derrubar esse chanceler. E aí vai depender de todos vocês, realmente de todos vocês, para que a gente acompanhe a campanha eleitoral e não permita que uma coalizão preto-verde-vermelha aconteça. Porque, bem, que Friedrich Merz às vezes não tem sorte com eleições, isso todos nós já sabemos. Ele sempre teve muito azar em eleições, já foi derrotado 2 vezes em congressos do partido quando tentava se tornar presidente da CDU, contra adversários não muito fortes, como Annegret Kramp-Karrenbauer, o palhaço de Aachen e o holandês. Mas ainda assim, quero contar para vocês uma palavra desses documentos. Uma única palavra. Best of the rest é realmente assim. Gostei. Não posso realmente contar mais nada para vocês em um contexto, o principal do que li lá, só para resumir tudo rapidamente. A base da CDU está tão abalada atualmente, sempre houve uma parte conservadora, houve uma parte liberal na CDU, e deu para perceber claramente que os conservadores foram completamente excluídos. Sempre tentaram, e isso é algo que eles criticam ao longo dos anos, encontrar pontos em comum, mas nunca aceitaram tudo só para a chancelaria de Angela Merkel. Fizeram política econômica e ao mesmo tempo desativaram as usinas nucleares. Sempre foi uma relação de dar e receber. Agora a CDU só cede para garantir o cargo de chanceler, mas agora ele está praticamente estragando tudo. Nem mesmo com Donald Trump ele consegue mais lidar, com Macron ele arruma confusão e com muitos outros também. Até mesmo a política externa dele, sendo que ele era o chanceler das relações exteriores, agora começa a desmoronar. E eu vou dizer com as palavras de Söder. No momento, a situação no Atlântico está um pouco diferente, um pouco tensa, mas isso é só por pouco tempo. O que podemos entender disso, por exemplo, que na sexta-feira e no fim de semana, esse chanceler será história?